Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Gente, hoje a gente vai ler 2 Samuel, deixa eu pegar aqui, 13. É um capítulo bem difícil. Ai, Jesus, vamos lá. Vamos orar? Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor. Pai, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá entendimento da sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar os dias maus, em nome de Jesus, e a celebrar nos dias bons. Pai, protege os nossos filhos, dá sabedoria para eles, protege a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ler o capítulo 13. E a gente pode, assim, o que eu vejo é que conforme a gente vai conhecendo a história dos homens da Bíblia, alguns a gente vai admirar, alguns a gente vai se espelhar, se inspirar, e outros a gente vai perceber na humanidade deles o que a gente realmente não quer, o que a gente não deve fazer. A Bíblia toda ela é escrita exatamente como um manual, né? Ela não oculta os erros, ela não oculta... A Bíblia tem todo tipo de situação que pode acontecer na nossa vida, tá? Seja com qualquer pessoa. E ela nos ajuda a gente saber o que deve e o que não deve fazer. E o que eu vejo de Davi é que o que dá para seguir de Davi é a coragem quando ele lutou com Golias, é o arrependimento genuíno quando ele realmente se arrependeu de ter deitado com a Batseba. Mas eu não vejo muitas coisas que seguem Davi, porque Davi é um péssimo pai, Davi é um péssimo marido, Davi era um bom rei, ele administrava bem para fora. E a gente vê muito isso, muitos homens que são ótimos amigos, que são ótimos caras para conversar, mas que são péssimos dentro de casa, sabe? E Davi tinha problema com a sexualidade dele, né? Ele tinha esse fogo exagerado e também omisso como pai. Ele não sabia punir, ele não sabia impor liderança, tá? Então Davi como pai, como homem, não deve ser seguido. Ele não é um bom exemplo. Mas ele é um bom exemplo de guerreiro, ele é um bom exemplo de rei, né? Ele tomava decisões para o povo, mas para a casa dele ele não sabia tomar, né? Não sabia não tomava, o que é pior. Então, cada um desses homens foi colocado na Bíblia e eles têm a sua importância, mas é bom que a gente veja a humanidade deles, porque muita gente endeusa eles como se eles fossem caras que nunca errassem, que nunca cometessem erro, e pelo contrário, tá lotado de erro. A Bíblia tá recheado de gente que errou. Só que cada um de nós, em proporção maior ou menor, também cometeu erros, como os deles, ou, Deus que me livre, né, nem chegamos, ou então parecidos, tá? O que é importante é o arrependimento, tá? Não importa se você errou muito ou pouco, importa que você se arrependa e coloque esses erros diante de Deus, tá bom? Então a gente vai ler esse capítulo que é realmente embrulhante em alguns sentidos, mas ele está aqui por um motivo, que é para nos ensinar. Vamos lá, capítulo 2 Samuel 13, fala sobre Aminon e Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, e quando é bonita mesmo, né? Que se chamava Tamar. Então o Absalão e a Tamar são filhos da Maaca, a esposa de Davi, uma das esposas de Davi. Lembrando que ele tinha muitas esposas, muitas concubinas, porque ele era um rei todo fogoso, né? Literalmente. Então Maaca fez o Absalão e a Tamar junto com Davi.
E a Tamar era muito bonita. A Bíblia fala que quando é muito bonita é tipo uma beleza exuberante. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Esse Aminon, ele é filho de outra esposa, Ainoã, tá? Era uma das outras esposas de Davi. Então Davi, ele foi pegando esposas, né, adquirindo esposas e concubinas para o seu harém e foi fazendo filhos. Então todo mundo ali era que meio irmão. Aí fazia 2 com um, 3 com outra, um com outra e por aí vai, tá? E a galera ali morava no palácio, ficava ali no entorno, né? Morava próximo do palácio, ficava no entorno, mas todos comiam à mesa do rei. Então esse Aminon, que é meio irmão da Tamar, ele tem um desejo, aqui fala paixão, mas não é paixão, é luxúria. É o desejo desenfreado, é o tesão, tá? Literalmente. O que acontece? Hoje, na cultura do mundo, né, é normal os namorados, os ficantes transarem. Então, o que acontece? Que a cultura do mundo é o desejo carnal, tá? É o desejo sexual. Sem nenhum compromisso. Naquela época, quando se havia o sexo, havia um compromisso, tá? Havia um casamento. Hoje não, hoje na cultura do mundo é normal se fazer esse sexo pelo desejo em si. Ah, eu tô com vontade, eu faço e daqui a pouco eu separo, eu fico com outra, faço com outra, às vezes nem tô namorando, só tô ficando. É isso que ele sentiu pela irmã. Só que naquela cultura, quando um homem transava com uma mulher, ele se casava com ela. Lembrando que ela é virgem, ela é moça. Então, ó, outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela, ou seja, desejou ela. Ele estava tão apaixonado, ou seja, ele estava desejando tanto, com tanto desejo por ela, que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã, né, deitar-se. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Ou seja, se ela não fosse virgem, ele poderia violentá-la, porque é o que ele vai fazer, tranquilamente. Afinal de contas, não seria uma violência na cabeça dele, doente. É um incesto. E aqui o incesto é pena de morte para os dois, a não ser que ela seja considerada, né? O incesto, no caso, a não ser que ela seja considerada inocente, porque ele a pegou à força. Então ela seria inocentada, sustentada pelo pai a vida toda e ele seria morto pelos líderes de Israel. Ou, por ele ser filho do rei, ele seria condenado pelo rei, pelo menos condenado a não ter mais parte no reino, naquela casa, expulso para outra nação. Se vira, meu filho, no mínimo. Aminon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto, vagabundo, tá? Esse é o termo legal, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ou seja, o primo que era vagabundo, deu uma ideia para o outro que também era vagabundo. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei e, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. Lembra que um cavalo arisco sempre procura outro para andar junto, ou seja, né, a perversidade procura perversidade. Gente falsa procura gente falsa. E por aí vai, né? Eles se atraem. Mosca atrai mosca. É por aí. Então, ó, é que eu estou apaixonado por Tamar, ou seja, desejando Tamar, a irmã de Absalão, que é meu irmão por parte de pai. A irmã de Absalão, não, a minha irmã, tá? Respondeu Aminon. Mas ele joga, ó, você vê como que o cara safado, o cara vagabundo, vou falar o português claro, não põe a culpa em si mesmo, ele sempre transfere a culpa para próximo. Você vê que ele fala o meu irmão, ele não fala minha irmã, é a irmã dele, né? Mas ele quer amenizar a situação. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele, por favor, deixe que a minha irmã Tamar
venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela me sirva a comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo. Ele morava no palácio. Se o rei Davi foi visitá-lo, pode ser que ele morava próximo, pode ser que ele morava por ali no palácio. E Aminon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui, onde eu possa vê-la, e que ela mesma sirva para mim. Até então, normal, irmão com irmão, normal, tranquilo. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio. Ah tá, a Tamar estava lá no palácio, eu não sei se ela morava lá. Não, provavelmente ela morava lá, porque depois que ela vai morar com o irmão. Vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Então Aminon e Absalom moravam em casas próximas do palácio. A Tamar morava no palácio, né? Porque até então filha virgem do rei. Ela foi e encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos ali onde ele poderia vê-la. Então assou os 2 bolos e tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Então ele manda todos os empregados da casa dele sair. Todos saíram e Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para minha cama e sirva para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando ofereceu a Aminon, ele a agarrou. Imagina ele agarrando à força, um homem forte. E disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: não, meu irmão. Vai lá. Não. Vai lá. Por favor, senão a mamãe vai aí, hein? Enfim. Porém, ela disse, né? Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizada em Israel. Por favor, fale com o rei. Eu estou certa de que ele me dará a você. Ou seja, se você quer tanto se casar comigo, né? Se casar, fala com o nosso pai. Já que a gente é meu irmão, pode ser que o rei conceda, né? Se o rei conceder, entendeu? Já que você é um pretendente, né? Não era aceito o incesto naquele tempo para o povo. Mas ele era o rei, e o rei tudo pode, né? Então vai que o rei falasse: não, né? Eu vou dar meu filho para minha filha, sei lá. Absurdos, mas vai que acontecesse, né? Então, ó, e ela fala: por favor, fale com o rei, porque já que vai ser errado, que seja um errado certo, né? Que seja uma coisa à vista do pai, já que naquele tempo, o Davi era rei. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. O Davi era rei, pode ser que o Davi concedesse, né, meio irmão se casarem. Pode ser, vai saber. Então, ó, ela fala pra ele: não faz isso, quer dizer, não faça essa força. Mas Aminon, versículo 14, tá? 2 Samuel 13, 14. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Ou seja, a violentou. Depois teve nojo dela. Ele transfere a culpa. Quando ele vê o ato que ele fez de errado, ele fica com raiva de si mesmo e transfere para ela, como se ela tivesse feito ele pecar. Então ele fica com nojo dela, ele não consegue mais olhar para ela. Mas na verdade isso tem a ver com vitimismo, tá? O ato dele é incontestável, a gente não tem nem o que dizer do ato dele, né? Incesto, imoral, violento, abusivo, tudo junto. Mas ele é vitimista. Por quê? Porque ele passa para ela a culpa daquilo que ele fez. Tanto é que quando ele vai falar pro amigo dele, o Jonadab, né? Amigo perverso, tanto perverso quanto ele, que ele só tava querendo alguém que assinasse embaixo. Sabe quando você quer pecar? E aí você só quer que alguém diga, quando a gente chega no pastor: pastor, é pecado tal coisa? Você quer fazer.
mas você quer que o pastor assine embaixo, né? Quando a gente vai na Bíblia procurar, será que é pecado isso? Será que é pecado aquilo? Já com a intenção. O pecado, ele não é concebido no ato, o pecado é concebido aqui. Aqui formula se eu posso ou não fazer. E quando aqui fala faz, aí a tentação fica inevitável, porque o meu pensamento já concebeu de fazer aquilo. É por isso que na Bíblia fala, fuja, não manda você confrontar, não manda você orar, fala fuja da imoralidade sexual. Por quê? Porque depois que você aceitou aqui, o ato é só uma questão de tempo. Ele já tinha concebido, ele estava esperando a oportunidade. Aí o amigo fala, olha, faz assim, assim. Aí ele fala, vou fazer. E quando ele faz e vê o mal que ele fez diante daquilo tudo, e ele sabia que o pecado dele seria punido com morte diante dos anciãos. E a irmã dele jamais poderia formar uma família, porque naquela época a mulher, ela tinha que ser virgem para ela formar uma família, ou seja, ela foi punida daquilo. Mas havia uma forma dele reconstituir, reconsiderar. Já que ele a violentou, ele poderia se tornar marido dela. Pagar um dinheiro ao rei, como está aqui, ó, em Deuteronômio. Vou ler para vocês, ó. Deuteronômio 22, Deuteronômio 22, 25, fala assim: se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá, ou seja, tem pena de morte, se ela tivesse prometido em casamento. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Então a pena de morte era para o cara. Este caso é semelhante daquele que ataca e mata o próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo e ainda a jovem era prometida em casamento, ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-lo, ou seja, mesmo que ela falasse, me ajudem, me ajude, quem vai socorrer? O cara já tá ali com a violência, já era. Agora, ela não era prometida em casamento. Se um homem, capítulo Deuteronômios 22, 28, se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso, que era o caso de Tamar, de casamento, e a violar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Então ele podia dar um dote para o rei e poderia se casar com Tamar. Ele poderia ter pedido antes, mas aí ele fez a violência. Depois da violência ele ainda poderia ter resgatado a Tamar, mas ele não faz nada disso. Então, ó, se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá de se casar com a moça, pois a violentou, e jamais poderá se divorciar dela. Então poderia dar carta de divórcio naquele tempo um homem que ficasse com uma mulher normal. Eu pedi em casamento, eu casei com ela, mas se ele a violentou, ele não poderia pedir divórcio. Mas o Aminon, ele é mau, ele é doente, ele é perverso. Aí, o que ele faz? Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia. Como era mais forte, a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela. O vagabundo tem nojo dela, né? O vagabundo faz a nojeira e tem nojo dela. E a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Ele não tinha amado, ele só tinha desejado. Então disse, saia daqui. Tamar respondeu, não, meu irmão, você não pode me mandar embora assim. É um crime ainda maior depois do que você acabou de cometer, ou seja, você me forçou, ainda vai me mandar embora, eu nunca mais vou poder casar, eu vou ficar falada, eu vou ter pena de morte, a coisa vai ficar feia pra mim. Mas Aminon não quis escutar o que ela disse, chamou o seu empregado particular e disse, tira essa mulher da minha frente, põe-a para fora e fecha a porta. Um vagabundo. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Ela pôs
Voltou? Voltou. Ela pôs, aí ó, ela estava usando vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto, ou seja, vergonha, humilhação, tristeza, tudo junto. Coitada dessa mulher. Mulher agora, né? Moça. E o seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Ele já desconfiava. Absalão já desconfiava, porque ele vai perguntar: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Na verdade, aqui ele fala assim, ele já planeja. Na hora que ele sabe, ele planeja matar o Aminon. O ódio já dominou o coração dele. Mas ele pede para ela não contar para ninguém, não falar para ninguém. Errado. Errado da parte dele. Errado também da parte de Davi, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Assim, Tamar ficou triste e sozinha na casa de Absalão. Essa mulher não pode se casar mais. Ela não pode ter mais ninguém. Ela não pode ter filhos, ela não pode ter casa, ela não pode ter família. Ela vai viver só pro resto da vida, condenada. E provavelmente ela era muito nova. Muito nova. Porque naquele tempo as moças eram dadas em casamento com 15, 16, 14 anos. Ela era extremamente nova e ela vai passar a vida dela todinha sozinha por causa do mau caráter que é o irmão dela. Ó, ela ficou vivendo triste sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Serve para nada, ficou zangado. Ficou zangado. Sabe um pai zangado? Que não faz nada? Esse é Davi. Absalão não disse nenhuma palavra com Aminon, mas ficou com ódio dele porque havia violentado sua irmã Tamar. Então o Aminon, ele vai ficar quieto, ele não vai falar nem que bem nem que mal pro Absalão. Ele não vai falar nem que bem nem que mal, também errou, porque aquele ódio que ele vai nutrir vai ser mal, ele vai fazer mal para Aminon, ele vai matar Aminon. Errou também. Que ele também devia ter se revoltado, falado com Davi, falado com todo mundo. Ele devia ter falado, ele não fala. Ele guarda o ódio e aquilo vai corroendo ele. O que o Davi faz? Nada. Davi não faz nada. Provavelmente o Aminon, ao que dá para entender no texto, ou o Aminon era um dos filhos preferidos, ou por ele ser homem, como a cultura era machista, estava tudo certo. E como Davi também tinha forçado, porque ele impôs, né? Foi na base da coação, a Batseba, ele fica imóvel, tipo, como é que eu vou fazer isso com meu filho, sendo que eu tenho culpa? Lembrando que nós estamos falando do rei e dos filhos dele. É óbvio que houve conversas, é óbvio que os filhos sabiam o que tinha acontecido com Batseba. Não vamos cair na besteira de pensar que ninguém sabia do erro do Davi com a Batseba. Sabia sim. Sabia. Os filhos sabem, a família sabe, o burburinho corre. Então, quer dizer, ele fica, como é que eu vou fazer com meu filho, sendo que eu também fiz? A vagabundagem, literalmente, falar o português claro. Tá? Então ele fica quietinho, ele não fala nada com o Aminon. E o Absalão também não fala nada, é outro também. Fica planejando a vingança que ele deveria ter falado, deveria ter cobrado do rei, de todo mundo. Fica quietinho. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã de suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim. No mínimo, ele deveria ter sido expulso do reino, no mínimo, ele deveria ter sido expulso para outra cidade, o mínimo do mínimo, né? Feito ele assumir a Tamar. O mínimo que o rei poderia fazer, era o mínimo decente a se fazer, o mínimo. Eu fico com raiva dessas situações, eu fico mesmo. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá.
Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e seus funcionários fossem até lá. Havia uma festa, né, nessa tosquia de ovelha e tal. Eles aproveitavam a lã para fazer tecido, para fazer várias coisas. E como ele era um criador de ovelhas, então havia um tempo para cortar a lã e uma festa para isso. Então ele chama o pai e os irmãos. 2 anos cubando essa vingança. Davi respondeu: Não, meu filho, se todos nós fôssemos, daria muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e disse que podia ir embora, né? Ele podia ir embora. Mas Absalão disse: Está bem, então me deixe pelo menos meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei, bem desconfiado já, né? Mas Absalão continuou a insistir. Porque até que por fim Davi deixou que Aminon e todos os outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei, deu as seguintes instruções a seu empregado: Prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenha medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Aminon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram em sua mula e fugiram. Quando viram que Aminon foi morto, o pessoal fugiu, né? Montou na mula e cascou no grubo. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu a notícia: Absalão matou todos os seus filhos e não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. Todos os servidores que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas o Jonadab, o filho do cão, que é outro filho do cão junto com Aminão, disse, filho de Simeia, irmão, né, o primo, disse a Davi: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminão morreu. Você vê que, tipo, dane-se, né? Só aconselhou o mal e não tava nem aí com o cara. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia que Aminon forçou sua irmã, ou seja, violentou sua irmã Tamar. Vai pra lá. Por isso, eu não acredito na notícia que todos os seus filhos morreram, somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, os soldados que estavam de guarda viu muita gente descendo do monte na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então Jonadab, o filho do cão, disse a Davi: Vai lá. Vai lá, deixa a mamãe terminar de ler. Vai lá, vai. Depois a mamãe vai lá. Então depois a mamãe vai resolver com você. Vai lá, que eu tô te pedindo, por favor. Vai. Alguns homens estão descendo um monte na estrada de Oronaim. Então Jonadab, filho do cão, disse a Davi: São os seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto e Davi e seus oficiais também choraram muito pelo que aconteceu com Aminon. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. Era um parente dele. E por muito tempo Davi chorou a morte de seu filho Aminon. Olha a injustiça. Não é que Absalão esteja certo, mas nem Aminon nem Absalão foi punido. E fora não ter punição para os dois, ele fica chorando pelo Aminon. E o Absalão tá lá, fugido. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. E aqui a gente termina esse capítulo. Cara, dá pra ver, real, assim, tem várias lições aqui. Os seus conselheiros, quando você já quer pecar, você pega um conselheiro que é filho do cão, vai te dar um conselho mau.
os seus desejos, principalmente os desejos sexuais, a imoralidade sexual, depois que ela tá concebida aqui, é só uma questão de tempo até você fazer. A mesma coisa do cara que trai a mulher e fala, ai, ela esfregou na minha cara, ai, ela deu bola, ela só andava com roupinha assim, assado, ai, ela era tão generosa sempre, ela ficava dando em cima de mim. Alguém pôs um revólver na cabeça, né? Como se alguém... A mesma coisa do Aminon, quando ele faz o mal para a irmã e ele toma ódio dela, ele transfere para ela a culpa do que ele fez, ao invés dele assumir. Ele poderia assumir ela como esposo dela, mas ele resolve fazer isso? Não, claro que não. Ele não é homem, né? Aliás, ele já praticou uma violência, então ele não é um homem decente. Então ele não faz nada como um homem decente, entendeu? Se ele realmente fosse uma paixão por ela, né, ele teria pedido para o pai em casamento. Afinal de contas, o pai era o rei podia tudo, né? O rei podia até adulterar com a Batseba, matar o cara, mas ele não o faz. Cuidado com os pecados. Cuidado como você trata os seus filhos, porque aqui a gente vê claramente que o Davi não sabe criar filhos. Absalão é extremamente furioso, tá? Não é só, a fúria dele não é só despertada por causa que o Aminon faz esse mal. Ele já era um homem violento, provavelmente, tá? Só atiçou aquilo que tá dentro da gente. Por isso que o povo fala assim, ai, muda quando tem dinheiro. Não, é o que tem dentro que sai pra fora quando você tem dinheiro. Se você fica que ninguém pode, você não olha pra ninguém, você não vê ninguém, você destrata as pessoas, é porque você já era assim. O dinheiro só revela, tá? Então, cuidado com as preferências. Ah, eu prefiro mais esse filho. Ah, esse aqui é o meu favoritinho. Aí não trata direito com educação, né? Não dá educação pro favoritinho, ele vira uma coisa abençoada. Entendeu? Então, cuidado ao criar seus filhos. Tá? Aqui Davi não dá nenhuma punição para ninguém. Cara, ele é o pai, ele é o rei. Cadê a punição? Sabe, Tamar é simplesmente, quer dizer, ele chora pra caramba quando o Aminon foi morto. E a Tamar? Quem é Tamar na fila do pão que foi desonrada com agressividade, com violência? Quem é Tamar? Nem sei quem é. Graças a Deus que Jesus veio. Jesus teve amor pelas mulheres. Jesus colocou a mulher de novo no centro da coisa, na visão, né, das pessoas, porque até então era só os homens eram deuses e as mulheres o lixo, a escória da humanidade, porque literalmente é isso, tá? A mulher só servia para procriar e cuidar da casa, mais nada. Aí veio Jesus, graças a Deus que Jesus nos ama, graças a Deus que Jesus ama as mulheres, ama. Tá? Deus abençoe vocês. E gente vitimista, é por isso que eu não gosto de gente vitimista. Gente vitimista, como Aminon, né? Nunca assume os erros. A pessoa erra e não assume para Deus, não assume para os outros. Ah, mas eu fiz isso porque você me deixa nervoso. Ah, mas eu errei por causa que o fulano... Não, eu só errei porque a fulano esfregou na minha cara. Ah, mas... Sabe? Não, mas eu errei por causa disso. Não assume no serviço, não assume pra esposa, não assume em lugar nenhum. O erro nunca é dele, o erro nunca é dela. O erro é sempre do outro. Tá? Que nós possamos assumir os nossos erros diante de Deus. E lamentável esse capítulo. Lamentável, mas ele aconteceu. Que ele não aconteça na nossa vida. Em nome de Jesus. Bom, Deus te abençoa. Até amanhã.